Graça e paz em nome de Jesus, mais uma vez a todos. Amém, irmãos? Nós adoramos, cantamos, exaltamos o nome desse Deus que é digno de toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. E eu convido aos irmãos a abrirem Romanos capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Perdão, capítulo 3. Iremos ler o capítulo 1 mais uma vez. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Amém? Todos acharam? Alguém disse misericórdia, não alguém pede. Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos ler. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu queria repetir apenas o início do versículo. Pois todos pecaram. Pois todos pecaram. Vamos orar. Soberano Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, a Ti seja toda a honra, glória, louvor e exaltação. Senhor, nos ajuda a compreender a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a perceber quão grande é a mensagem do Evangelho, a penetrar e a transformar o nosso coração perdido no pecado. Ajuda-nos, Senhor, através da Tua palavra, a reconhecer quão pecador somos. Mais do que nos ajudar, Senhor, por favor, prepara o nosso coração para a Tua palavra. Senhor, que nessa noite não haja espaço para o eu. Que nessa noite, Senhor, não haja espaço para a nossa prepotência, arrogância. Que essa noite não haja espaço, Senhor, para acharmos que somos suficientes diante de um Deus tão grande. Que nessa noite, Senhor, todos nós nos rendamos ao poder transformador do Evangelho de Jesus. Que todos nós possamos nos render diante de uma mensagem tão poderosa e salvífica, da qual nenhum homem, por mais que queira, se ele quiser ser salvo, ele não pode ser salvo de outra maneira a não ser quando ele é atingido por essa mensagem que salva, liberta, transforma e nos conduz ao caminho da salvação. Prepara, Senhor, o nosso coração para receber essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Às vezes eu fico em casa e fico imaginando, fico pensando o quanto eu tenho sido chato nas minhas pregações. O quanto eu tenho sido chato em repetir outra vez sobre a importância do Evangelho, sobre o que é o Evangelho, sobre o que o Evangelho produz na nossa vida. Esses últimos dias eu tenho estudado um pouco a respeito do Evangelho, o que ele é, qual é a mensagem do Evangelho. E quanto mais eu estudo, até porque para mim é uma necessidade, tendo em vista que eu estou tentando elaborar uma apostila com esse tema, o que é o Evangelho. Então eu reuni um bom material, alguns livros eu tenho lido.
E quanto mais eu leio esses livros, mais eu chego à conclusão e me convenço da necessidade que nós temos de saber de fato e estarmos firmados no Evangelho. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu pesquiso, mais eu me convenço dessa necessidade. Tendo em vista esse analfabetismo evangélico, e quando eu falo analfabetismo evangélico, eu não estou dizendo que os evangélicos são analfabetos. Eu estou dizendo que a maioria dos evangélicos não conhece o Evangelho. Então eles se tornam analfabetos do Evangelho, por não conhecer de fato o que seria e o que é o Evangelho. E nessa falta de conhecimento do Evangelho, do que de verdade é o Evangelho, nós somos acometidos por uma infinidade de heresias. E é interessante que aqui na exaltação da oferta, o pai falou assim, que olha, a viúva pobre, Jesus não estava ensinando que a gente tem que dar tudo, mas é incrível o número de pessoas, de líderes, de pseudo-apóstolos e pastores que ensinam que sim. E reduzem o Evangelho, se é que eu posso dizer reduzem, a ofertar, a contribuir, a prosperar. Sendo que nenhuma dessas mensagens de contribuir, de ofertar ou de prosperar é em si, nem em essência, a mensagem do Evangelho. Um desses livros que eu estava lendo, estou lendo, o Paul Washer, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que se nós evangelizarmos alguém ou transmitirmos a alguém a mensagem do Evangelho, e essa mensagem que a gente transferir para alguém, ela for defeituosa, nós não estamos prestando um serviço a Deus, mas estamos prestando um serviço ao inferno. Parafraseando aqui as palavras de Paul Washer. No outro livro, ele chega a dizer que quando nós evangelizamos alguém de forma errada e não passamos para ela o Evangelho como de fato ele é, nós estamos tornando essa pessoa 2 vezes mais perdidas. Tendo em vista que ela não recebeu o Evangelho e por não ter recebido o Evangelho verdadeiro, ela não tem real noção do que é o pecado. Ela não tem real noção de quem ela é diante de Deus. E quando a gente não tem essa noção nem de pecado e nem de quem nós somos diante de Deus, nós não temos conversão e arrependimento. E se nós não nos arrependermos e não nos convertermos, nós seremos no máximo, pessoas que têm o convívio com alguns irmãos, mas que nunca nasceram de novo. E essa é uma triste realidade, estamos dizendo, quando nós não anunciamos o Evangelho de verdade. Nós tornamos as pessoas 2 vezes mais perdidas, porque elas vão criar a ilusão de que são salvas, quando elas nunca de fato receberam o Evangelho. Elas nunca de fato entenderam o que é o Evangelho. Elas nunca de fato se arrependeram dos seus pecados. E por consequência, nunca se converteram. Nunca nasceram de novo. É interessante que quando eu leio um versículo como esse, que diz que todos pecaram, é incrível como isso não nos choca. É incrível como isso não causa em nós o impacto que deveria causar. Talvez esse impacto não seja causado porque a gente não entende a força e o poder desse simples versículo. Talvez porque a gente ainda não tenha compreendido de fato na sua totalidade o Evangelho. E aí eu estou me lembrando aqui de uma pesquisa
pesquisa que eu li, ou melhor, de um pregador que eu ouvi dizer, que se alguém se converteu nos últimos 15 anos, é bem provável que ele nunca tenha escutado o Evangelho todo. É provável que nunca tenha chegado a ele o Evangelho como de fato ele é. Caso alguém tenha se convertido há 15 anos atrás, ou de 15 anos para cá. Isso me assusta. Isso me assusta porque se nós não ouvimos o Evangelho, que é a mensagem que pode nos salvar, nós estamos correndo um risco tremendo. Um risco de achar que somos salvos e nunca termos nascido de novo. Isso é um risco. E quando eu leio uma passagem como essa, e essa passagem, ela não me impacta, não me choca, eu me preocupo. O livro de Romanos, ele é o mais próximo dos livros do Novo Testamento que nós temos de uma teologia sistemática. Porque Paulo escreve ele todo em temas. E os 3 primeiros capítulos, Paulo vai falar exatamente de quão perdido o homem é. No capítulo 1 ele fala dos gentios, do quão os gentios são perdidos. E aí lembrem que o povo judeu, ele separava a humanidade em 2 categorias: os judeus e os gentios. Então Paulo dedica o capítulo 1 aos gentios, sendo que tudo que Paulo fala no capítulo 1 serve para qualquer ser humano. Depois, no capítulo 2, me parece que os judeus estavam dizendo assim: olha, está vendo, gentios? Vocês têm que se converter. E aí Paulo dedica o capítulo 2 dizendo o seguinte: olha, tudo que eu disse para os gentios serve para vocês também. E aí se no capítulo 1 ele fala dos gentios, no capítulo 2 ele fala dos judeus, no capítulo 3 ele vai falar de todos. Por isso o texto que nós lemos no versículo 23 diz que todos pecaram. Mas como eu falei, o livro de Romanos é o mais próximo que nós temos de uma teologia sistemática. Paulo compartimenta os temas. E me parece que Paulo ele está aqui pronto para pregar o Evangelho. Quer ver, por favor, leia comigo o versículo 15 do capítulo 1. E ele diz: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o também a vós outros, irmãos. Paulo está aqui pronto para anunciar o Evangelho. E ele dedica 3 capítulos do livro de Romanos para falar quão perdido o homem está. Isso nos diz muito a respeito da mensagem do Evangelho. Se eu tivesse que dar um tema a essa mensagem aqui hoje, eu diria que o tema dessa mensagem é a boa notícia. É o tema da nossa mensagem. É o que quer dizer Evangelho, boas novas, boa notícia. Mas para que essa mensagem seja uma mensagem de boa notícia, ela, antes de ser uma boa notícia, ela tem que ser uma má notícia. E é isso que Paulo vai fazer nesses 3 capítulos aqui. Ele começa no versículo 15 que a gente leu dizendo: eu estou pronto para pregar o Evangelho. E ele começa pregando o Evangelho com a má notícia. Ora, se Evangelho significa boas novas, por que Paulo começa dizendo coisas
nos achamos ruins. Todos nós achamos que somos bons. Todos nós achamos que somos merecedores de alguma coisa. E é isso que o evangelho atual tem sido pregado. Olha, você tem que ir lá receber o que é seu. Você merece. Deus está te devendo. Vai lá, exige de Deus. Tu não é dizimista fiel. Então Deus tem a obrigação de te abençoar. Vai lá. Que Deus vai restituir a ti o que é teu. Eu quero de volta o que é meu, restitui. Não vou cantar isso no grupo. E isso é porque a gente acha que a gente verdadeiramente merece. A gente acha que a gente merece as coisas boas de Deus. E nós vamos ver aqui que o que nós merecemos de Deus é a sua ira. É isso que qualquer ser humano comum, e eu até hoje não tenho visto nenhum ser humano em comum. Todo ser humano merece a ira de Deus. E é isso que Paulo vai dizer e vai tratar nesses 3 primeiros capítulos. E eu gostaria, irmãos, que você acompanhasse comigo os versículos do 18, do capítulo 1, os versículos 18 ao 21. E vamos ler aqui o que Paulo escreveu com relação aos gentios. Ele diz, versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. É engraçado, é incrível. Quando nós lemos o versículo 20 que fala que Deus é percebido e é descrito pelas coisas que foram criadas, isso me vem à mente uma coisa muito interessante. Desde o início da humanidade, em Adão e Eva, o homem quis independência de Deus. Quando a serpente, ela mostra a Eva o fruto proibido, ela diz: vocês serão como Deus. Assim como Deus é, vocês serão. E aquela possibilidade que Eva viu em ser autônoma,
de meu pai? Não, eu quero o que é meu. Parece a música do Restituto. Pai, me dá aí aquilo que é minha parte. Ele queria independência. Ele queria autonomia. E é engraçado, irmãos, que nós somos assim também. Nós queremos ser autônomos. Nós queremos ser independentes. Nós queremos tomar nossas próprias decisões. Não queremos consultar a Deus. Seja mais simples que for a questão. Às vezes nós não sentamos, nem sequer paramos para orar e perguntar: Senhor, o que eu faço? É a tua vontade? E se fizermos isso e Deus disser, nos mostrar de alguma forma que aquela não é a vontade dele, ainda assim a gente vai para o outro lado. Porque para nós o que importa é a nossa vontade, não é de Deus. Porque nós estamos numa luta desenfreada contra Deus em sermos autônomos, em sermos independentes desse Deus, de não depender dele para nada. Só que é um doce engano, porque Deus nos criou. O texto do versículo 20 que a gente leu diz que as coisas que foram criadas refletem a Deus. Então, se Deus é o Criador, se Ele criou todas as coisas, Ele criou nós também. E se Ele criou tudo, inclusive a gente, Ele tem direito sobre nós. Ele tem autoridade sobre nós. Nós não somos autônomos. Pelo contrário, nós dependemos totalmente desse Deus. Totalmente. Irmãos, quem de nós pode garantir um segundo que seja de oxigênio para a gente? Quem? Nenhum de nós pode dizer: eu garanto um segundo de oxigênio para mim, eu garanto. Ninguém pode dizer isso. E quando nós queremos ser independentes de Deus, nós pecamos. Quando não nos submetemos à vontade de Deus, quando não nos submetemos àquilo que é a vontade de Deus para nós, nós estamos pecando. Quando nós queremos a nossa independência, estamos pecando. Quando nós queremos a nossa autonomia de Deus, nós estamos pecando. Se Deus nos criou, e de fato Ele criou, Ele tem o direito de exigir de nós adoração. Aliás, adorar é uma das coisas que o ser humano foi criado para isso. A nossa vida precisa ser uma vida de louvor a esse Deus, de exaltação a esse Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. E quando não fazemos as coisas para a glória de Deus, sabe o que acontece? O quê? Nós pecamos. Quando nós valorizamos mais a nossa vontade do que a de Deus, nós pecamos. E isso aqui é muito forte, porque ele diz que tais homens são, versículo 20, acompanha o final do versículo 20, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não há desculpa. Não tem desculpa para nós.
Somos indesculpáveis por tais atos. Não é achado em nós honra ou desculpa alguma. Como às vezes a gente diz assim: ah, eu não vou fazer isso porque não dá. Por exemplo, deixa eu usar aqui um exemplo, que sai totalmente do que eu estou falando, mas é um exemplo. O John disse assim: eu não fui para o racha porque eu estava trabalhando. Foi isso que ele disse, John? Estava cansado. É uma desculpa? Sim. É válida? Sim ou não? Sim. Mas diante de Deus, não existe desculpa válida. Não existe desculpa para o nosso pecado. Quero deixar claro que o John não ter ido para o racha não foi pecado. É só um exemplo. Que essa desculpa dele vale. Mas nada do que a gente disser diante de Deus vai desculpar o quanto pecadores nós somos. Porque o versículo 20 diz isso: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quando a gente começa a ver isso, eu acho que o versículo 23 do capítulo 3 que a gente leu começa a ficar mais pesado. Ele começa a nos assustar mais. Mas calma, vocês ainda vão se assustar um pouquinho mais. Vamos ler o versículo 23 do capítulo 1. E ele diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha só, irmãos. Nós vimos que só Deus é merecedor dessa glória, dessa honra. Só Deus é digno de toda adoração e de todo louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que os homens deixaram de dar glória a Deus e começaram a dar glória a coisas, a imagens de répteis, imagem de quadrúpedes e até a própria imagem humana. Ele vai dizer aqui, mais na frente, ele diz: eles deixaram de adorar o Criador e passaram a adorar a criatura. Meu irmão, isso é algo muito, muito ruim. Pensa. Você que tem filho, você tem um filho, você cria esse filho com todo amor e carinho. E aí depois esse filho cresce, fica independente, fica autônomo, e aí ele troca você por alguma coisa. Ele te troca por um celular, ele te troca por um computador, ele te troca, a casa está pegando fogo, só está você e o celular dele, ele corre para fora com o celular na mão. Como você se sentiria? Se a pessoa que você criou com tanto amor te desprezasse por uma coisa, por um objeto, como você se sentiria? Como você acha que Deus se sente quando Ele olha para o ser humano que Ele criou com tanto amor e vê esse ser humano se ajoelhar diante de uma imagem, diante de um pedaço de pau, de um pedaço de gesso, ou seja lá o que for? Como você acha que esse Deus se sente? O que você teria vontade de fazer com seu filho? Com relação a Deus é pior. Porque talvez você se chateie
Mas talvez você não se ligue contra seu filho. A Escritura diz que quando fazemos isso, a ira de Deus recai sobre nós. A ira de Deus recai sobre aqueles que amam mais coisas, que amam mais pessoas do que a Deus. Eu sei que isso é muito duro. E Jesus mesmo já havia advertido que isso é duro. Porque ele disse, olha, quem não amar menos o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, que se você não amar essas pessoas menos do que a mim, você não é digno de mim. E quando ele diz que você tem que amar menos, ele não está dizendo que você não tem que amar, ele está dizendo que você tem que amar a ele acima de tudo isso. E quando nós não fazemos isso, o que nós somos? O que nós fazemos? Nós pecamos. Notem que o que mais nós fazemos, e somos especialistas em pecar. O ser humano é especialista em pecar. Se tem uma coisa que o ser humano se tornou em PhD, é em pecar. Ele é tão especialista em pecar que ele não precisa nem fazer, basta pensar. E esses homens são desculpados. Porque eles, versículo 23, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Essa é a nossa situação. Somos pecadores. E somos pecadores indesculpáveis. Não tem desculpa para nós. Não tem nada em nós que faça Deus mudar de ideia. E aí nós nos deparamos com textos como, por exemplo, volte aí para o versículo 18, que ele diz que aqueles que praticam essas coisas, a ira de Deus se revela do céu contra todos, contra toda impiedade e perversão dos homens. Então, você e eu somos pecadores. A ira de Deus estava sobre nós. Eu não sei você, mas pensar que a ira de Deus está sobre mim, isso me assusta. Deveria me fazer tremer. A ira de Deus está a ponto de cair sobre a minha cabeça. E não tem desculpa para mim. E agora? E aí você pensa, não, mas espera aí. Sobre quem Paulo estava falando? Paulo estava falando dos gentios. Ah, então Paulo estava falando dos gentios. Vocês sabem quem são os gentios? Eu e você. Porque até onde eu sei, nenhum de nós é descendência de judeu tem. Então somos gentios. Paulo está falando sobre nós. Homens que se rebelaram contra Deus. Homens que quiseram ter a autonomia de Deus. Homens que deixaram de glorificar a Deus e começaram a glorificar coisas. Somos nós. Capítulo 2, versículos 1 ao 3. Portanto é indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus?
Julgamos o pecador? Estamos pecadores igual a ele. Achamos que por julgar um pecador, seremos absolvidos. E quando eu olho para essa situação, e me vem à mente o texto que inicialmente nós lemos de Romanos capítulo 3, versículo 23, que a pergunta que nós deveríamos fazer é: tudo bem, os homens são pecadores, Paulo está dizendo que os gentios são pecadores. Aqui no capítulo 2, versículo 1 ao 3, ele está falando dos judeus. Então quem de fato é pecador? Aí Paulo responde, capítulo 3, versículo 23. Quem é pecador? E aí, irmãos, vem uma imagem devastadora. O juízo final. No juízo final, Deus irá nos julgar. Nenhum de nós escapará desse juízo. Talvez, quando nós dizemos que todos pecaram, essa palavra também não nos choque, porque talvez ela não esteja para nós da mesma forma. Imagine que você será julgado. Só que você tem um bom advogado. A sentença ainda não saiu. Então significa dizer que nesse julgamento, nesse suposto crime que você cometeu, há duas possibilidades. Você pode ser inocente ou culpado. A questão é que esse julgamento irá acontecer. Mas ele não tem duas opções. Ele só tem uma opção. E a opção é que quando chegarmos diante de Deus, todos nós que chegarmos diante de Deus, somos diante de Deus culpados. E a ira de Deus cairá sobre os culpados. Por quê? Todos pecaram. Todos pecaram. Vamos para o capítulo 3. E acompanhe, por favor. A partir do versículo 9. Do capítulo 3. Olha o que Paulo vai dizer. Que se conclui, ele faz uma pergunta: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos mostrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, a garganta deles é como sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles as têm, cheia de maldade e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, os seus caminhos, a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando eu escuto isso aqui, me dá um desespero. Porque diante de Deus nenhum de nós é inocente. Diante de Deus nós somos pecadores à mercê de uma condenação. E talvez você me pergunte: mas e agora? O que será de nós? Porque nós pecamos tanto. Deus vai vir sobre nós com uma espada e cortar as nossas cabeças, porque todos somos culpados diante desse Deus. Mas Deus é muito maravilhoso.
E Ele nos dá uma solução. Não em nós, para que ninguém se glorie, mas em Cristo. Todos pecaram e carecem da glória, carecem de Cristo. Só Ele pode nos livrar dessa condenação, e essa é a boa notícia. Porque no que dependesse de nós estávamos mortos. No que dependesse de nós estávamos condenados, já somos culpados. Mas em Cristo, nosso advogado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Paulo vai falar em Romanos 8:1. Não existe. Quando comparecermos diante do tribunal de Cristo e se abrir o livro e disser: não tem mais nada contra você, porque o sangue de Jesus pagou os teus pecados. Há uma solução. Paulo diz em Romanos 5:20: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a notícia mais maravilhosa que poderíamos ouvir. Antes éramos pecadores condenados, hoje somos remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Não há mais condenação para nós. Glória a Deus. Meus irmãos, esse é o Evangelho. O Evangelho não é prosperidade. O Evangelho não é nem que Deus vai realizar todos os nossos desejos aqui. Isso não é Evangelho. Porque aqui a gente pode morrer com um sonho e nunca realizar ele. Mas o que importa? Porque o nosso maior problema não é o aqui, o nosso maior problema é o depois. Porque aqui nós podemos ser ricos, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. A maior realidade do homem, o que ele mais precisa é ser salvo. Salvo da ira de Deus. E ele não tem como se salvar disso. Não tem desculpa, porque ele é culpado da condenação. Só Jesus. Só Jesus pode nos salvar dessa condenação. O sangue de Jesus, como diz no versículo 24, por favor, olha aí comigo. 24 e 25, ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. O sangue de Jesus é a propiciação. Deixa eu só explicar o que significa essa palavra propiciação. Propiciação é um ato que alguém faz em busca de agradar uma divindade, tentando alcançar o perdão. Isso é propiciação. Então significa dizer que o sangue de Jesus satisfez a Deus, para que em Deus sendo satisfeito, Jesus, pelo seu sangue, alcance o perdão para nós. Isso é propiciação. E foi isso que Jesus fez. Sabe, irmãos, quando Pedro, em Atos capítulo 2, ele fez aquele discurso tão tremendo sobre Jesus. E ao terminar o discurso, aqueles irmãos ficaram meio que sem saber o que fazer, e eles perguntaram: o que faremos, irmãos? O que nós temos que fazer agora? E essa resposta, a resposta de Pedro, eu gostaria que você, não em Atos, mas abrisse em Marcos, capítulo 1, versículo 15.
Porque mais ou menos o que é dito ali em Marcos 1,15 foi o que Pedro disse em Atos 2,38. Marcos 1,15 diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Somos pecadores? Somos pecadores? Amém. E amém. Porque o Evangelho é dos pecadores. Aqueles que reconhecem que são pecadores. E o Evangelho é necessário que quando ele toque em nós, a gente tenha uma atitude de arrependimento. E diga assim: Senhor, eu não quero mais essa condição diante de Deus. Eu não quero mais ser pecador, eu não quero mais ser culpado diante de Deus. Eu não quero estar à mercê da ira de Deus. Eu me arrependo dos meus pecados, eu não quero mais Ele, porque eu quero ser amigo de Deus. Eu preciso de Jesus. Isso é arrependimento. E crer no Evangelho é crer que diante de Deus eu sou pecador, mas que o sacrifício de Jesus na cruz, a sua morte e a sua ressurreição são suficientes para que eu tenha o perdão de Deus. Isso é crer no Evangelho. É isso que nós temos que fazer: nos arrepender e crer no Evangelho. Eu estava lendo e uma coisa me chamou a atenção. Paul Walsh disse que para nós amarmos a Deus, mas amarmos mais a Deus, nós precisamos ter consciência de quão pecador nós somos. Quanto mais consciência do quanto foi nos perdoado, mais amaremos a Deus. E aí ele citou uma passagem que é claro que nós já lemos e já vimos muitas vezes. Está lá em Lucas capítulo 7. Quando aquela pecadora chega até Jesus e chora aos seus pés, lava os seus pés com lágrimas e enxuga com os cabelos. Aquele publicano vendo aquilo, ele disse, se ele soubesse, se ele fosse profeta, ele sabia quem estava aos pés dele. E aí Jesus, naquele momento ele conta uma mini parábola. Ele diz: olha, tinha 2 homens. Um devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos 2 tinha como pagar. Então o credor perdoou os 2. Qual dos 2 devedores você acha que vai amar mais o credor? Aquele que estava cobrando a dívida. E aí, acertadamente, o homem disse: aquele que devia mais. E Jesus diz: julgastes bem. E eu gostaria que você abrisse em Lucas capítulo 7, versículo 47. Lucas 7, 47. E no final do versículo 47, Jesus diz assim: mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quanto mais nós tivermos a noção daquilo que Deus fez por nós, do tamanho da dívida que nós tínhamos, e Deus a perdoou, mais o amaremos. Nós temos que ter consciência e noção do quanto eu fui perdoado. Senhor, eu não tinha como pagar essa dívida, era grande demais, eu era rebelde, eu não adorava a Ti, eu queria ser autônomo, eu era culpado, e mesmo assim o Senhor me perdoou de tudo isso através de Cristo Jesus. Mas assim, quanto eu te amo, porque Tu perdoou uma dívida imperdoável. Amém.